Hey jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para fazer mais uma listinha de franquias do pior ao melhor. E a franquia da vez é O Exterminador do Futuro. Eu decidi fazer essa listinha hoje porque vai demorar bastante tempo aí para lançarem o novo capítulo dessa franquia. Eu gosto bastante dela. O último filme foi lançado em 2019, que foi O Destino Sombrio, então já faz um tempinho. E, bom, eu acho que vai ser interessante. Além dos 6 filmes, também tem a série A Crônica de Sarah Connor, que eu não vou levar em consideração. Eu gosto muito da série, mas é uma série de TV e, além disso, é uma série incompleta. Ela acabou na segunda temporada, foi cancelada e deixou um gancho enorme que a gente nunca vai saber o que acontece. E infelizmente isso aconteceu por causa da baixa audiência, então é uma pena, né? Mas voltando à franquia, eu quero dizer que essa é só minha opinião e vocês têm todo o direito de concordar ou discordar dela, beleza? Então, para começar, eu vou falar do episódio que menos me agrada, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Esse é o terceiro filme da franquia e não é que eu achei uma porcaria ou ruim, eu só não gosto tanto dele quanto dos outros. Porque, na verdade, se tu viu O Exterminador do Futuro 1 e o 2, o 3 segue o mesmo ritmo, não traz quase nada de novo. Eu acredito que a única coisa interessante que esse filme traz é o robô TX. E mesmo assim ele não chega a ser tão surpreendente quanto o T-1000, que é do segundo filme. E por esse motivo, por causa da história, por causa da falha em desenvolver alguns personagens, eu acho ele o pior filme da franquia. Uma coisa que abalou muito os fãs, e com certeza me abalou também, foi a ausência da Sarah Connor e da justificativa de que ela tinha morrido. Foi um baque, foi forte isso, principalmente porque não mostrou ela apenas foi mencionada, então eu acho que não foi um fim digno para uma personagem tão icônica como ela. Eu acho que isso deveu. Seria mais interessante dizer que ela fugiu ou ela abandonou o John porque ela estava obcecada com a história das máquinas, então ela estava tentando proteger o mundo, impedindo que o apocalipse acontecesse. Seria mais viável uma história dessa para mim do que dizer que ela morreu. Mas enfim, gente, é questão de opinião. E o TX, eu acho um robô legal. É muito interessante a forma de como esse robô opera, né? É um exterminador criado para matar outros exterminadores. Então eu acho que ficou devendo um pouco de, talvez, flashbacks, mostrando esse exterminador matando os outros robôs. Faltou mostrar um pouco do T-1000, né? Porque lembrando que o TX é o modelo mais avançado que o T-1000, teoricamente. Então, nesse universo, temos o T-800, o T-1000 e o TX. Eu acho que seria muito legal ver o embate deles no futuro, e isso não aconteceu. Então, eu acho que faltou muitas coisas e que podiam ter sido mais exploradas e mais bem explicadas. Um ponto legal do filme, além do TX, é que esse é o primeiro filme em que o vilão vence no final. Então isso foi muito divertido, foi interessante de ver e eu gostei, dando a entender que os próximos capítulos da franquia seriam algo diferente do que a gente tinha visto até então. Mas, apesar de tudo que eu falei aqui, eu acredito que esse filme ainda não tem força para ser melhor do que qualquer outro que tenha vindo antes ou posteriormente a ele. Por isso, Exterminador do Futuro 3 está aqui no último lugar da lista. O próximo filme da lista é O Exterminador do Futuro Gênesis. Eu gosto desse filme, eu achei muito legal o conceito dele,
porque ele é um filme totalmente novo. Ele ignora tudo que é mostrado desde o primeiro e tenta fazer uma sequência, digamos que alternativa. O filme se passa no universo paralelo. Ele tenta reprisar alguns momentos do primeiro filme, mas dando uma mudança à história. E é interessante, mas ao mesmo tempo soou um pouco confuso na minha concepção. Qual é basicamente a história desse filme aqui? O John Connor manda o Kyle voltar ao passado para tentar resgatar a Sarah Connor, salvar ela do robô T-800. Só que quando o Kyle chega em 1984, ele descobre que a Sarah já tinha sido resgatada por um robô que é o T-800, interpretado de novo pelo Arnold Schwarzenegger. E ela já está preparada para lidar com essa situação, né? Ela já sabe que o mundo está em ameaça pelos robôs e que tem o T-1000 atrás dela. Então o John Connor, que era para ser o herói, acaba sendo protegido, digamos assim, pela Sarah, que ali já é uma badass. É legal o conceito, repito, é interessante. Eu gostei de ver algumas cenas deles refazendo o primeiro filme, como a cena que o robô T-800 aparece e enfrenta os punks, ou a cena em que o Kyle rouba a roupa do mendigo. Essas cenazinhas antes da interferência aparecer. E é muito divertido, é nostálgico, pessoal. Então eu gosto bastante desses momentos. Os robôs vilões desse filme, que são o T-5000 e o T-3000, eu gostei bastante, são muito interessantes. O T-5000 é a Skynet em seu estado perfeito, e o T-3000 é um robô feito pela Skynet. É um ser humano que teve o DNA alterado e se transformou no T-3000. E o poder deles são basicamente centenas de nanorobôs microscópicos que são magnéticos. E aí é basicamente um robô imã. E é muito legal. Aqui, né, o T-3000 acaba sendo o John Connor. E aí tem outra história envolvendo o protagonista, que agora é o vilão. E isso acontece muito ao longo da franquia, né? O T-800 no primeiro filme é o vilão e a partir do segundo é o mocinho. Então aí não tem nada de novo sobre A Luz da Lua. O que me prejudicou nesse filme, além dele ser mal explicado e ser um pouco confuso, eu confesso que estranhei muito a mudança de alguns atores. Por exemplo, a Sarah Connor da Linda Hamilton é única, não tem como alguém substituir ela. Eu gosto da Lena do Crônicas de Sarah Connor, mas ainda assim é estranho. E aqui a Emilia Clarke fazendo o papel da Sarah Connor ainda é estranho, não me soa algo realmente autêntico, eu não sei. Depois de que eu vi a Sarah em Exterminador 2, daquele jeito que ela é, né, durona, com alguns traumas, né, do passado que ela teve, aqui, sei lá, não me desceu muito não. A Emilia Clarke até tenta, mas eu acho que ela não consegue entregar uma Sarah Connor tão carismática quanto a da Linda Hamilton. E por isso eu acho que esse filme deixou a desejar. E devido a esses problemas, ele é um filme que dá gancho para continuação, mas não vai ter uma. E por isso ele fica aqui no penúltimo lugar da lista. Além do fato, é claro, de que eles tentaram humanizar demais um robô que não deveria ter sentimento. O robô está ali programado para fazer aquilo que ele foi programado para fazer e acabou. Não tem o e depois. E isso realmente o filme tenta quebrar, dando personalidade e talvez até humanidade ao T-800, e não foi legal não. O próximo filme da lista é O Exterminador do Futuro 4, A Salvação, o filme que dá continuidade aos eventos do terceiro filme. Aqui a história muda completamente. Já temos um mundo pós-apocalíptico, onde as máquinas atacaram e estão dominando a Terra, matando os últimos sobreviventes humanos. Enquanto isso, a resistência liderada pelo John Connor
tenta combater essas máquinas. Em meio a tudo isso, né, temos aí um novo robô, não tem um nome específico para ele, que é metade humano, metade robô, mas ele tem ali um objetivo feito pela própria Skynet para tentar matar o líder da resistência, que é o John Connor. O conceito do filme é interessante. Eu gostei da forma de como eles mostraram os cenários, as cidades destruídas, os robôs caminhando por elas, o modo de como a Skynet opera. Eu achei realmente bem legal. Até os atores, né? Aqui tem o Sam Worthington como um dos protagonistas, o Christian Bale como John Connor. E aí tem um elenco de peso dentro dessa história. É o primeiro filme em que o Arnold Schwarzenegger não aparece. Na verdade é o primeiro e único. E a única ponta que ele faz não é o ator, mas sim um efeito especial. Colocaram o rosto dele em um dublê. Então o pouco que aparece do Schwarzenegger é bem legal. E para mim uma das melhores partes do filme. Ele tem alguns probleminhas sim. Tem algumas coisas que eu não entendi, não saquei. A Skynet, ela tem umas ideias aqui que me soou meio tonta, meio burra. Se ela sabe quem é o pai do John Connor, se ela sabe tudo sobre o John, sobre a Sarah, por que ela não tenta resolver a situação ali mesmo? Que aí, resolvendo ali daquela forma, John não teria nascido, enfim. Não precisava voltar no tempo, lá para 1984, para tentar matar a Sarah, quando eles podiam matar o Kyle Reese ali mesmo. Então, são essas situaçõezinhas que faz a gente ficar assim com dúvida sobre a história desse capítulo. Mas no geral, gente, eu achei esse filme bem legal e eu queria que tivesse o Exterminador 5 dando sequência aos eventos do quarto, porque até aqui é uma linha cronológica. Exterminador 1, 2, Rebelião das Máquinas, A Salvação. Então tinha uma ordem. Eu gostei e por isso eu coloquei o Exterminador do Futuro, A Salvação nessa posição da lista. A medalha de bronze vai para Exterminador do Futuro, O Destino Sombrio. Me julguem, eu gostei muito desse filme, achei divertido. Aqui uma coisa que eu adorei é que o Heavy 9, que é o novo vilão, é realmente um vilão implacável. Ele não para, ele é assustador pela eficiência dele. Só podia ser mesmo um super-humano para tentar acabar com esse robô. Eu achei a ideia dele se dividir em dois muito interessante, o conceito muito legal. E eu só não gostei de uma coisa, deles terem acabado com um personagem muito importante da franquia. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Mataram uma pessoa muito importante logo no começo da história. E a alteração que eles fizeram, tipo, acabaram com a Skynet, mas outra empresa criou um robô que provocou outro apocalipse e deu na mesma coisa, resultou na mesma coisa. Então acho que isso... sei lá, gente. Eu acho que podia ter mudado, né? Podia continuar com a história da Skynet. Afinal de contas, acredito que ainda tinha aí alguns vestígios, de repente, do T-1000 do segundo filme, ou até mesmo do T-800. Mas enfim, eles fizeram essa mudança e tentei engolir. Eu realmente consegui comprar. E eu gostei de ver a Linda Hamilton de volta como a Sarah Connor. Era isso que eu queria ver desde o terceiro filme. E ela voltou, continua ali super boa, super legal de ver ela. É uma das melhores coisas que tem no filme. E é isso, pessoal. Eu acho que se tiver um próximo Exterminador do Futuro, tem que seguir a continuação de Destino Sombrio para desenvolver mais essa história, já que ela é a oficial, né, da franquia. Seria Exterminador 1, 2 e o Destino Sombrio. Eu gostei, pessoal, não tenho o que dizer. Eu só achei bacana o filme, os efeitos especiais, o robô, a Sarah Connor, a aparição do John Connor.
entre muitas outras coisas. O conceito é muito legal. Eu só queria que fosse um pouco mais desenvolvido algumas coisas, talvez um pouco mais de história, um pouco mais de conversa com relação a esse novo futuro, um pouco mais de esclarecimento. Mas, como eu mencionei, se tivesse um próximo capítulo, eu acho que eles deveriam desenvolver isso. Enfim, por esse motivo, né, por eu ter gostado mesmo desse filme, ele fica aqui com a medalha de bronze. A medalha de prata vai para O Exterminador do Futuro, o primeiro. Ele é o clássico, gente. Ele é um filme que tem uma ambientação dos anos 80 que eu adoro. Vi a Sarah Connor ali sendo perseguida pelo T-800, com aquela história de procurar a Sarah Connor pela lista telefônica. Gente, era muito bizarro saber que tinha um robô que estava te perseguindo e tentando te matar. Era essa ideia, se colocar no lugar da Sarah e se imaginar o que tu faria se um robô tivesse te perseguindo. E esse filme causa medo. Eu repito o que eu já falei em outros vídeos. Esse Exterminador do Futuro é sim um filme de terror. Ele é um filme que tem alguns momentos de ação, mas um ambiente dark, a sensação de ser perseguido por um robô assassino, são características de um filme de terror. E quem dizer que Exterminador do Futuro não tem nada de terror, infelizmente, não sabe nada sobre filmes de terror. Então, fica aí o recado. E esse filme, como um filme de terror, se tu ter um pouco de empatia, se colocar no lugar da Sarah Connor, ver o que ela está sentindo, o medo genuíno dela de saber que está sendo perseguida por esse robô, é assustador, é legal, é uma coisa nova, é interessante e o filme mostra esse robô perseguindo ela de uma forma tão implacável, destruindo uma delegacia inteira e tudo mais. Gente, é um filme muito bom, não tem o que negar, né? Não tem o que dizer. Eu acho que o que não faz ele ser melhor, o melhor da lista pra mim, é alguns efeitos especiais que são bem fracos. Alguns bonecos, né, que eles usam em determinadas cenas, justificável por causa do baixo orçamento, mas, querendo ou não, prejudicou um pouco aqueles momentozinhos do filme, porque a gente sabe que são bonecos e não personagens. Mas faz parte e são coisas fáceis de engolir. Por isso eu coloquei ele com a medalha de prata como o segundo melhor filme da franquia, O Exterminador do Futuro. E o melhor filme da franquia não podia ser outro a não ser O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Porque ele pegou simplesmente tudo que deu certo no primeiro filme, colocou nesse aqui e ampliou. Além disso, colocou coisas novas que também deram certo. Esse aqui é um caso raro em que uma sequência se torna melhor que o original, que já era bom. Uma coisa que eu achei muito legal no filme é que o vilão do primeiro se torna o protagonista aqui. E o novo vilão desse filme é ainda pior do que o vilão do primeiro. Aqui no caso eu estou falando do T-1000, que é um robô todo trabalhado no metal líquido. E aí é praticamente invencível, ainda mais invencível que o T-800 do primeiro filme. Esse aqui é capaz de se transformar em outras pessoas, né? Em assumir personalidades, identidades, se transformar em armas. Ele é muito bizarro e é um robô que dá medo justamente por isso, porque parece que nada consegue parar ele. Com um orçamento melhor também, muita coisa foi melhorada, então os efeitos especiais estão melhores. Aqui a gente tem frases que viraram ícones pop, como o Hasta la vista baby, ou Eu voltarei, venha comigo se quiser viver, se eternizaram graças a esse filme. Esse filme aqui, ele trouxe muita coisa que a gente vê até hoje em dia em muitas mídias, em muitas séries. Então, gente, O Exterminador do Futuro 2 é um marco. A Sarah Connor, a mudança dela é muito boa. A gente vê aquela mulher indefesa do primeiro filme se tornar uma mulher durona,
que, como eu mencionei aqui, né, cheia de traumas, que está se preparando para essa ameaça, que está pensando em como treinar o filho para ser esse líder que tanto falam que ele vai ser. Para mim, toda a história do Exterminador do Futuro 2 é coerente, o final é coerente, então ele apenas amplia o que a gente já viu no primeiro filme, mostrando que a Skynet realmente é perigosa, é poderosa e que ela é imparável e incansável. Ele tenta dar personalidade a si próprio, dando muito sentimento a Sarah, que é bem contraditório, porque ela quer fazer algo que é considerado cruel em certa parte, mas ao mesmo tempo compreensível. Então a Sarah tem um conflito muito forte. Eu posso acabar com essa guerra se eu matar uma pessoa, mas será que eu vou conseguir matar essa pessoa que não sabe que está fazendo mal? É muito interessante esse conceito. Ou até mesmo o conceito do próprio John Connor, que aqui é uma criança e ele tem que lidar com a ideia de que a priori a mãe dele é uma maluca e depois que ele é o futuro da humanidade e a esperança, né, desse futuro. Então, para quem ainda não viu, que eu acho muito difícil, precisa ver o Exterminador do Futuro, o 1 e o 2, porque, gente, é espetacular. Essa foi a minha listinha do Exterminador do Futuro, do pior ao melhor. E aí, pessoal, qual é a listinha de vocês? Qual é o Exterminador do Futuro que vocês menos gostam e qual é o que vocês mais gostam? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!